Senhor Jesus a todos. Nós vamos iniciar a nossa escola bíblica dominical com gratidão ao nosso Deus pela oportunidade de estarmos neste santo lugar. Temos a liberdade de adorar nosso Pai Celestial. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Quero expressar minha alegria de estar com os amados nesta bela manhã que Deus proporciona para nós. É muito bom estarmos juntos. É muito bom podermos, nesta manhã, render graças ao Senhor. Nós vamos a uma oração, meus irmãos, vamos nos aquietar, vamos nos concentrar, vamos orar ao Senhor neste momento. Bondoso Deus e Pai, louvamos o Teu nome, Senhor, por Teu amor sobre nós. Esta manhã, ó Deus, que o povo aqui reunido, Deus, vem buscar Tua presença, Senhor. Que o povo reunido neste lugar, Senhor, vem com um santo temor, Senhor, buscar com reverência, ó Deus, te agradecer e louvar o Teu nome, ó Pai. Pai, nós queremos nesta manhã, Deus, estar pronto para ouvir Tua palavra. Deus, que Tu nos conceda a percepção da Tua presença neste santo lugar, onde o Teu nome está sendo invocado. E que nesta manhã, Senhor, possamos assim, Deus, com nossos corações abertos, Te oferecer o culto, Senhor. Pai, cabe a nós, Senhor, prestar culto a Ti, Senhor. Tu que formaste um povo para o Teu louvor. E esse povo, nesta manhã, Senhor, se reúne aqui, Pai, submisso a Ti. E com reverência, Pai, queremos tão somente estar, Pai, consagrando este momento a Ti, Senhor, com louvores, com orações, com a leitura da Tua palavra, com o ensino bíblico. Pedimos a direção do Teu Santo Espírito em nossas vidas, Senhor. Que Tu venhas nos ajudar, Pai. Que tenhas misericórdia de nós. Nos dê, Senhor, sensibilidade a estarmos nos apropriando da Tua palavra, nos dê, Senhor, percepção da Tua presença neste lugar, Senhor, pois sabemos, ó Deus, que Tu estás onde aqueles que buscam com um coração sincero, com um coração quebrantado diante de Ti, reconhecendo nossa dependência de Ti, reconhecendo que nossas vidas estão em Tuas mãos, Senhor. Portanto, nesta manhã estamos aqui, Pai, para Te render louvores pelo que Tu és, pelo que Tu tens feito, pelas Tuas promessas para com os que temem o Teu nome, porque está escrito que o Senhor tem eternas misericórdias sobre todos os que o temem. E nesta manhã, Pai, conceda coração temente a cada um de nós, removendo de nós, ó Pai, tudo que não Te agrada, removendo de nós, ó Deus, todo o embaraço, todo o empecilho à nossa comunhão contigo, a fim de estarmos sempre, Pai, totalmente acolhidos por Ti. E nesta manhã, recebendo a Tua instrução, Senhor, para uma vida de santidade, para uma vida que Te agrada. Perdoa nossos pecados, Senhor. Nos ajuda, Pai, e nos purifica com o sangue de Cristo Jesus, a termos nossas vidas consagradas a Ti nesta manhã. Pai, suplicamos assim Tuas bênçãos sobre cada departamento de Escola Bíblica Dominical, sobre os Teus servos, Pai, que ensinam, que são os facilitadores, Pai, na instrução da Tua palavra. E nesta manhã, cada um de nós seja instrumento nas Tuas mãos para o engrandecimento do Teu povo, para a edificação da Tua igreja, para vidas transformadas, vidas agora que estejam sedentas de Te ouvir e de obedecer a Tua palavra. Obrigado, Pai, pela presença dos irmãos, pelas crianças, pelos jovens, por todos que ainda não chegaram também. Ó Deus, que nesta manhã, Pai, sejamos tão somente enriquecidos pelo ensino da Tua palavra, a instrução que Tu tens, Pai, para nós, para termos uma vida na Tua presença em todo lugar onde estivermos. Nós assim Te oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos ao hino 125 dos nossos salmos e hinos, a vitória final. Mesmo sentados com reverência, vamos. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o
Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. De mim mesmo nada tenho em quem possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Pois somente nele espero, sim, sempre espero, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Amém? Glória a Deus. Deus cuide de nós. Amém, irmãos? Então vamos declarar isto em louvor. Vamos ficar em pé, né? Preciso aprender pouco aqui. Eu preciso aprender pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
Os irmãos sabem que cada dia que acordamos é um milagre, né? Cada dia que acordamos, que respiramos, que abrimos os nossos olhos, é um milagre do Senhor, pois somos um milagre do Senhor de qualquer forma, porque somos pó. Do pó vinimos, Ele nos fez com o seu poder e Ele nos fez para a sua glória. Amém. Então, se Ele nos fez para a sua glória, vamos glorificar o nome dEle, vamos ficar em pé quem puder, vamos nos alegrar em sua presença, vamos louvar, vamos cantar de coração, concentrados naquilo que vamos cantar, sabendo a quem estamos adorando. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte
se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Vamos junto isso? Só a igreja, bem forte. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer, Senhor, para dizer que tu és o Rei, aleluia, para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adora o Senhor, igreja. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade
pode aplaudir o nome do Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Trazer algumas informações do andamento da limpeza da igreja, que vamos precisar também dos voluntários. Ele ora e em seguida traz mais informações. Vamos orar, irmãos. Te damos graças, ó Deus, por esta manhã na tua presença. Te damos graças pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder nos reunir para o único propósito: louvar, glorificar o teu nome. Gratos a ti pelas ofertas e dízimos que aqui estão, Senhor, pelas portas abertas, por aquilo que o Senhor tem feito ao nosso favor, as providências, milagres realizados, Senhor. Te damos graça por cada irmão que voluntariamente tem ofertado a ti, não por força, não por violência, mas pelo dom do teu Espírito, que nos convence dessa fidelidade, ó Deus. E pedimos por aqueles, ó Deus, que o Senhor bem conhece, sabe a necessidade, o motivo, e que o Senhor conceda a oportunidade para também ofertar a ti. Abençoa os nossos trabalhos, os nossos empregos, sustenta as nossas famílias, que haja, Senhor, o mantimento necessário para a nossa sobrevivência, que teu povo venha a ser, ó Deus, suprido de todas as formas, da maneira espiritual, também da nossa forma, da necessidade material, do nosso sustento, e que o teu nome seja glorificado no nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por favor, gente. Aproveitando aqui esse tempo. Logo o pastor Roger vai fazer o estudo, o pastor Maurício, não sabemos. Mas queria deixar aqui os irmãos conscientes, vocês já têm notado da reforma que está acontecendo na nossa igreja. Então está sendo feita a pintura no departamento infantil, que já está praticamente finalizado, só está faltando agora a instalação de câmeras. Então os irmãos têm a oportunidade de subir, acompanhar toda essa movimentação. Primeiramente foi a área externa, ali os corredores, porque há uma necessidade de terminar logo aqui a área externa da igreja, e em seguida nós iremos para as salas. Então todo esse trabalho tem sido feito, irmão. Primeiramente nós damos glória ao Senhor, né? Que é o Senhor que providencia todas as coisas, e também por você, por cada irmão que tem nos ajudado, tem colaborado, quer que em oferta, em oração também. Tudo isso faz parte desse trabalho que está sendo realizado. Nós ali deixamos ali um aviso, e agora os pais que têm menores, tome cuidado com os seus filhos, para não se deixar circular ali na área que está os andaimes, de qualquer forma. Eles estão presos, mas segurança é tudo, segurança é tudo. Então nós estamos ali isolando aquela área, e você, quando terminar o culto, tem aquela confraternização, isso é bom. Preste atenção no seu filho para que ele não corra e não tenha nenhum risco de um acidente. Nós estamos há 15 dias do nosso evento, a festa de aniversário da igreja, e nós vamos precisar, irmãos, fazer uma faxina geral aqui na nossa igreja. E desde já estou contando com você. Se você pode, tem tempo, tem saúde, e quer e deseja, por favor, me procure. Nós temos uma necessidade de fazer essa limpeza, porque o pós-obra ele deixa muita sujeira. Então vai precisar. Somente a nossa zeladora, ela não tem condição de sozinho fazer essa limpeza. É claro que ela está fazendo diariamente, mas limpou, sujou. E para o dia do aniversário, que é dia 7, nós estamos pensando em já finalizar também essa faxina. Então vai ser aqui na área externa, aqui nós chamamos de nave, nós vamos de novo recolher os bancos, nós vamos limpar esse piso, dar um produto, remover a sujeira. Vamos limpar as janelas, a área externa, e aí a gente quer contar com você. Se você pode, por favor, me procure, dê o seu nome, e aí nós vamos organizar. Vamos nos reunir, vamos ouvir a ideia de cada um, para que tudo saia conforme
O nome do Senhor seja glorificado. É somente isso e obrigado pelo espaço. Nós vamos para o relatório em 10 minutos máximo, a mensagem. Pastor Maurício. Já tivemos 10 minutos para os irmãos conversarem, colocarem as conversas em dia. E esse é um momento que nós sempre pedimos que a nossa mente esteja totalmente voltada para ouvir a palavra do Senhor. Então é preciso que haja essa compreensão e concentrar completamente no nosso ser ao Senhor, pedir que o Espírito Santo, que é o nosso ensinador, ele fale profundamente aos nossos corações nessa manhã. Amém, querido? Amém. Irmão, essa primeira epístola do apóstolo João, ela é extremamente rica, doutrinariamente falando, e nos traz ensinamentos preciosos. Como na primeira aula, da nossa EBD, nós falamos que o apóstolo João, ele, de maneira objetiva, ele escreve essa epístola para dar convicção, para que os irmãos que creem na palavra do Senhor tenham absoluta certeza que estão salvos e seguros em Cristo. Amém? Amém? Amém. Todo cristão que teve a sua experiência de novo nascimento, todo, eu creio assim, você lembra o dia, o seu dia, que você teve um encontro com Cristo? Lembra? Eu lembro bem o meu, naquela noite, na primeira igreja. E quando o Espírito Santo do Senhor, ele fala de verdade, e nós entendemos a palavra do Senhor, atendemos o seu chamado. E a partir de então, aprendemos, através do apóstolo Paulo, no primeiro capítulo da carta aos Efésios, que todos quantos escutam a palavra do Senhor e creem, nesse exato momento é dado o dom do Espírito Santo para residir na nossa vida. Ele não é apenas um inquilino, mas o Espírito Santo é uma partícula de Deus, ou o próprio Deus, que habita no nosso coração, e nós temos que ter essa consciência. Amém? Amém. Então nós iremos continuar nosso estudo. O pastor Roger, ele foi até o verso 11, não é isso? Do capítulo 2. Então abra sua Bíblia, peça a Deus que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa manhã, encha a sua mente dessa palavra. E nós vamos falar sobre esse assunto, segurança no Senhor. Aliás, tem um hino belíssimo, que é o 409, dos nossos salmos e hinos, tem como título segurança. Eu
colocasse. Segurança bendita. E nós vamos adorar o Senhor com esse canto. É um dom maior, né? Que segurança sobre Jesus, por Ele agora vivo na luz, e Deus reveila e me tornou, pelo seu sangue Ele salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor, as maravilhas. Canta, né? Adora ao Senhor. Nele temos essa segurança e nele nós vamos estar sempre na luz. Somos herdeiros, diz aqui a letra do hino, herdeiros do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos fazer a nossa leitura a partir do verso 12. Todos encontraram? Amém? Capítulo 2 da primeira epístola do apóstolo João. Primeira epístola, capítulo 2, a partir do verso 12, vamos até o 17. Filhinhos, vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos
E a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, e aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Louvado seja o seu nome. Querido Deus, nosso Pai amado, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o teu nome e cremos perfeitamente que tu és o único Deus por excelência, não há outro Deus além de ti. Como também és o nosso Pai, és o nosso Senhor, o nosso Salvador. E conforme as Escrituras, nós cremos e temos absoluta certeza de que em Cristo nós estamos salvos para todo sempre. Nós cremos, temos essa segurança, porque o sacrifício de Jesus, o sangue da nova aliança, foram suficientes, ó Deus, pela nossa remissão, pelo perdão dos nossos pecados. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, nos versículos anteriores, o apóstolo João, ele mostra de fato, irmãos, ele identifica, são dois testes que revelam e que nos mostram e nos dá garantia do que significa ser um verdadeiro cristão. O primeiro é o teste social, que é o amor, e o teste moral, que é a nossa obediência ao nosso Deus. É o amor a Deus, ao próximo, e a nossa obediência ao Senhor, através da sua palavra. Tudo quanto as Escrituras nos ensinam para que sejamos obedientes ao Senhor através das Escrituras, irmãos, elas de fato nos ensinam que em Cristo nós somos e estamos salvos para todo sempre. O apóstolo João também combatia aqui os falsos mestres, os gnósticos, que eles ensinavam que a salvação ela vinha do conhecimento, que nós significa conhecimento. E eles ensinavam isso. Eles negavam que a nossa salvação era através de Cristo, do seu sangue. Eles não criam nisso. E João, de fato, estava combatendo essa heresia, porque nós sabemos que ainda hoje, nós sabemos que muitas coisas pelos falsos profetas acontecem. E o propósito do apóstolo ao escrever essa passagem, de fato, é encorajar os cristãos. Encorajamento, assegurando que eles são do Senhor e que têm fé em Cristo, e ao mesmo tempo ele mostra como se deve ser o nosso relacionamento com Deus. Não adianta a gente ter um conhecimento intelectual, um conhecimento teológico das Escrituras, conhecer, estudar teses e ter aprofundamento nas Escrituras, e se nós não tivermos obediência ao Senhor, nada vale. Porque a palavra ela foi escrita para ser obedecida. Então não adianta alguém dizer que é cristão, que tem conhecimento, defende pontos doutrinários, mas a sua vida ela não condiz com a sua fala. Não anda junto a sua palavra, a sua forma de falar com a sua forma de viver. E aqui no verso 12 por diante, nós vamos destacar duas verdades que
são preciosas nessa exposição. Primeiro é uma palavra de encorajamento e depois uma palavra de advertência. Está aqui nesses versículos que nós vamos estudar nessa manhã. Veja aí a partir do verso 12 ao verso 14, que nos diz o apóstolo: Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados. E tem uma versão que diz: os vossos pecados estão perdoados, permanecerão perdoados. Amém? Amém. Isso é convicção, é certeza. E por que os nossos pecados estão e são perdoados? Por causa de quem? Diz o texto: por causa do seu nome, nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. E pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tende vencido o maligno. Louvado seja o nome do Senhor por essa bendita graça. O apóstolo João, ele fala sobre 3 preciosas bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, ou todo aquele que tem a Cristo em sua vida. Em primeiro lugar, o cristão, ele tem o perdão dos seus pecados no Senhor, como nós lemos, e nós vamos estar sempre lendo esses textos. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. E aqueles que creem no Senhor Jesus, já estão todos perdoados. Seus pecados, eles foram cancelados, diz a sua palavra. É aquilo que fala a doutrina da propiciação, quando Deus propiciou os nossos pecados. Eles foram lançados no mar do esquecimento, e o Senhor jamais se lembrará daquilo que você fez no seu tempo de ignorância. E é interessante, irmãos, a gente frisar que às vezes Satanás, que é o pai da mentira, ele tenta trazer à nossa mente questões passadas para nos atormentar, coisas que fizemos de maneira errada, indevida, que não agradava ao Senhor. E Satanás, ele é astuto. Às vezes ele fica trazendo à sua memória coisas que você abominou, que você se arrependeu, pediu perdão a Deus pelos seus pecados, e Satanás tenta jogar na sua mente isso. Você não pode permitir que ele venha te entristecer e trazer qualquer dúvida do seu passado, daquilo que Paulo diz aos Coríntios, né? Que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então o Senhor, de fato, ele cancelou de uma forma plena tudo o que nós fizemos antes da nossa conversão a Ele, e nele nós estamos limpos. Amém? O sangue de Jesus, ele nos purificou. Nesse texto a gente vê também a advocacia de Jesus. Ele é o nosso verdadeiro advogado. Ele
como advogado, supremo advogado, ele vence todas as causas. Naquele momento que nós estivermos diante do tribunal do Senhor. Isso por causa da obra expiatória de Cristo Jesus. Se você nessa manhã entender que um dia você teve uma experiência de salvação em Cristo, que você, naquele momento, entregou a sua vida ao Senhor, de coração, pediu perdão pelos seus pecados, você se tornou uma nova criatura no Senhor Jesus. Você foi recebido como filho de adoção. Você foi justificado pelo sangue do Senhor Jesus. Amém, queridos? O perdão, diz a palavra, ele não é um merecimento nosso, porque nós não merecemos coisa alguma. O perdão é mérito de Jesus. Nós não o alcançamos pelas obras. Não é obra humana, mas pela obra de Jesus na cruz do Calvário. Amém? Está bem explícito isso aí no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Não por obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. É pela fé e graça. Senão, se porventura fosse por mérito humano, qualquer pessoa poderia chegar à presença do Senhor e dizer: não, Senhor, mas lá na terra eu fiz muitos benefícios, ajudei muita gente, eu dei dinheiro às pessoas necessitadas. Então você estava negando a obra expiatória de Cristo e você estava buscando mérito próprio, mas o mérito é do Senhor Jesus Cristo. O doutor Werner de Borges interpreta corretamente a expressão pelo nome de Jesus, quando escreve: o nome contém toda a natureza e obra daquele que o carrega. Assim somos perdoados por causa da obra de Jesus, ao se encarnar, sofrer, morrer e ressuscitar. Amém, queridos? E se você nessa manhã, se teve alguém entre nós que ainda não tem convicção de salvação, e você deseja ir para o céu, só tem uma alternativa. E essa questão, ela é pessoal e ela é individual. Você precisa se submeter ao Senhor Jesus Cristo. Você precisa se humilhar diante dele e deixar o orgulho de lado e achar que você possa ter em sua própria vida qualquer qualidade ou coisa parecida para que você se apresente diante de Deus justificado. Você não será justificado por nada, senão pelo seu arrependimento e a sua entrega plena ao Senhor Jesus. Então Ele garantirá a tua vida eterna nos céus. A gente começa, irmãos, a pensar sobre isso e a gente começa a refletir em algumas questões. Essa possibilidade de você se manter endurecido, não se submeter à voz do Espírito Santo, e naquele dia, diante de Deus, não haverá mais nenhuma alternativa, não haverá nada que você possa fazer para receber a bênção do paraíso. Então, todo dia é dia de se arrepender e de receber Jesus como seu Salvador. Quando nós falamos isso, nós não estamos falando de religião, de você ser crente, não tem nada a ver. Estamos falando de novo nascimento do Senhor.
temos a história de Jesus, ali com Nicodemos, ele foi conversar com Cristo, ele queria ter um conhecimento melhor sobre salvação, e Jesus, ele era um mestre de Israel, um homem extremamente culto, conhecia a lei de maneira plena, e ele fez uma pergunta ao Senhor: o que farei? Ele disse: você precisa nascer de novo. Se não nascer de novo, não entra no reino. Não entra. E ele disse: como pode eu voltar ao ventre de minha mãe? Jesus falava no aspecto espiritual. É preciso nascer de novo. Em segundo lugar, o cristão, ele tem um verdadeiro conhecimento do Senhor, é aquele que nós estamos falando. Não é o conhecimento intelectual, não. É o conhecimento da sua experiência com o Senhor Jesus. E esse conhecimento, de fato, ele nos traz entendimento e garantia no sentido espiritual da certeza, da segurança absoluta da nossa salvação. Esse conhecimento que ele fala, de fato, é o seu conhecimento nas Escrituras, mas, sobretudo, é o nosso conhecimento pessoal com Deus, o nosso relacionamento. Ele diz: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Ele está falando aí de experiência. Talvez João nem estivesse falando aqui na questão de idades, né? Alguns há uma controvérsia sobre isso. Talvez, segundo os estudiosos, ele fala possivelmente na questão de experiência com o Senhor, filho, pai, jovem, essa questão. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Observe que ele está falando aí que eles tiveram experiência pessoal com o Senhor. Trata de um conhecimento experimental, relacional, profundo. E todos quantos conhecem o Senhor têm esse entendimento, né? Amém. Quando nós estamos sozinhos com Deus, eu sei que todos têm esse momento com o Senhor. Quando você reserva um tempo que você vai estudar a palavra, que você vai orar, você tem essa convicção, você tem o sentimento de que o Senhor está ali perto de você, falando ao seu coração. É desse conhecimento que o apóstolo João nos fala. Não é conhecimento a Deus apenas de ouvir falar, porque muita gente conhece ao Senhor de ouvir falar. Está sem ventilação, né? Está sem vento, está ficando meio quente, então seria bom ligar lá. O conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna. Alguém pode ler aí João capítulo 17, verso 3 do Evangelho? Abri aí o Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. É desse conhecimento que João está falando aqui nesse texto. Evangelho de João, capítulo 17, verso 3. Abra sua Bíblia E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Amém. E a Jesus Cristo a quem enviaste. Glória a Deus. Não cita nenhum outro nome, e nenhuma outra situação ou condição do que se consiste a vida eterna. São palavras do Senhor. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna consiste nisso. E essa é a convicção do nosso coração. É o povo que conhece a Deus, diz a palavra de João, é um povo forte
e é um povo ativo no sentido da vida espiritual. Alguma dúvida ou alguma pergunta? Alguém deseja acrescentar alguma coisa? Em terceiro lugar, o cristão, ele tem a força vitoriosa contra o maligno. Observem a colocação de João, versos 13 e 14. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Por que tem vencido o maligno? Porque o Espírito de Deus está em nós. E aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Tendes vencido o maligno. Todos temos essa experiência. E deixa eu dizer uma coisa: o maligno, ele não tem poder sobre a nossa vida. Ele não tem domínio sobre a nossa vida. Exatamente. Ele pode até amedrontar, não é isso? Amedrontar. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, tem gente que vê de noite pessoas andando por aí, né? Você tem essa experiência ou não? Ninguém tem essa experiência. Lá em casa, uma funcionária disse que já viu alguém andando dentro de casa. Foi? Uma sombra, uma pessoa, né? Assim, aquela coisa que, na verdade, os poderes, as potestades do ar, do espírito do mal, onde é que eles habitam? Em rodear. Jesus falou sobre isso, né? De onde você vem? Eu venho de rodear a terra. Mas ele pode até trazer medo, mas ele não vai ter força contra você. É só uma questão de repreender, em nome de Jesus, qualquer situação estranha que possa acontecer com você, que ele já está derrotado. Amém? Ele já está derrotado. Por isso que os jovens, como eles aqui, eles têm vencido o maligno. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E o que nos fortalece é a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus permanece em vós, tende vencido o maligno. Ele repete isso. Os jovens são fortes não por causa da sua força física. Eles são fortes não por causa da sua audácia. Eles são fortes porque a palavra de Deus permanece neles. E eles têm vencido malignos, não afiados em sua própria força, mas pelo poder da palavra que neles permanece. É quando nós nos fortalecemos, irmãos, quando nós estamos de fato em harmonia com o Senhor e com a sua palavra. E é importante ressaltar que o apóstolo João fala que os jovens já venceram o maligno. Ele fala no pretérito: tendes vencido o maligno. Como é que isso acontece? Esses jovens, na verdade, eles estão em Cristo. Podemos dizer todos, estamos em Cristo. E nele nós temos comunhão. Portanto, todos somos partícipes da vitória que Jesus conquistou. Amém? Amém? A vitória que Jesus conquistou por nós. Então, todo o poder maligno, ele foi derrotado na cruz do Calvário. Louvado seja o Senhor. A vitória dos cristãos é fato consumado.
Amém, irmãos? Alguém gostaria de fazer alguma observação? Vamos lá. A vitória dos cristãos sobre o maligno consiste em diversos pontos. Primeiro, eles não vivem mais na prática do pecado. Então, quem é de Deus não vive na prática. Entendem isso? Tem prazer em praticar o erro, o pecado, aquilo que desagrada a Deus. Ele não tem. Pode pecar, porque nós pecamos, porque somos pecadores. Mas não há em nós esse desejo, essa prática de estar pecando, de forma nenhuma. Que é a característica dos filhos do diabo. Capítulo 3, verso 8. E aí, na primeira epístola, capítulo 3, verso 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então, se alguém tem prazer na prática do erro, do pecado, de uma vida fora do padrão espiritual, ele não é de Deus. Não teve experiência com Deus. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. É como está escrito também no Evangelho de Jonas 5, 8:44. E o diabo, ele é o pai da mentira. Então ele é mentiroso, né? É a mesma coisa que alguém que vive mentindo, assim, de forma bem tranquila. Quem vive na prática da mentira não tem nada com Deus. Porque o cristão, em absoluto, ele tem que ser verdadeiro e falar a verdade. Ainda que isso vá doer em alguma situação, mas ele tem que ser verdadeiro. É isso que a palavra nos ensina. O cristão precisa ser verdadeiro em tudo. Então isso é a característica de quem pertence ao Senhor. Ele não é um enganador, ele não vive distorcendo, mas ele é uma pessoa que fala sempre a verdade. Porque nós somos filhos da verdade. Amém, querido? Amém. Nós somos filhos da obediência, diz o apóstolo. Somos filhos da verdade. Então nós não podemos de forma nenhuma compactuar com a mentira. Eles não são mais do maligno, como Caim, que odiava seu irmão e acabou por matá-lo. Verso 12 do capítulo 3. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Caim, desde o princípio, já era do ímpio, da impiedade. Então a gente fica pensando, irmão, nessa situação aqui, uma única família na face da terra, onde eles eram donos de tudo, 2 filhos, um vai e mata o outro. Mata o bom e o ruim. Olha só, o que levou Caim a matar Abel? Senão, é porque ele já era filho do maligno. E Satanás veio fazer o quê? Roubar, matar, destruir. Satanás é terrível. E as manifestações do diabo no mundo inteiro hoje, elas estão de maneira assim assustadora. Eu estava vendo uma reportagem recentemente, o repórter estava dizendo que uma grande quantidade de pessoas estavam saindo do Canadá, que é um dos países mais
educados. Alguém viu essa reportagem? Sempre foi assim, bem conceituado. É um país bem estruturado, um povo educado, né? Um povo de uma situação. E ele explicou os motivos. Depois da liberação das drogas, que está acontecendo no mundo inteiro, o que tem de zumbi na rua. Então ele foi mostrando, revelando, irmãos, no Canadá, um índice de pessoas vivendo na rua, drogados, desfigurados, humilhados, e tudo aquilo ali é ação maligna, porque Satanás ele veio destruir aquilo que é mais precioso, que a Bíblia diz que somos a primícia da criação de Deus. Então você vê, imagina, na Europa toda, nesses lugares aí onde a situação econômica é diferente dos países latinos, é uma coisa terrível de jovens, adolescentes, drogados. Ação maligna. E está, infelizmente, para acontecer isso no nosso país. Eles estão liberando aí, parece que 90 gramas, eu não sei se é 100 gramas de maconha. 60. Agora, qual é a farmácia que vai vender maconha? 60. Qual é a farmácia que vai vender maconha? Eles vão comprar maconha a quem? Ao traficante. Isso é uma coisa muito séria. E a igreja tem que orar muito. E muito mesmo. Então, queridos, a vitória dos cristãos sobre o maligno consiste em diversos pontos. Eles não vivem mais na prática do pecado. Segundo, eles não são mais do maligno, como Caim. Terceiro, eles foram libertados do domínio e do poder do maligno que exerce no mundo. Fomos, né? Vamos, capítulo 5, verso 19, na primeira epístola. O que é que diz João? Sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então essa vitória nos é concedida mediante o Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Amém. Agora vem uma palavra de advertência. Essa palavra é para nós hoje. Uma palavra de advertência que não devemos amar o mundo. Versículos 15 a 17. Vamos lá no texto que nós estamos examinando. João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então aqui o apóstolo João, ele passa a nos encorajar com essa advertência. Ele faz uma transição do nosso relacionamento com Deus para o nosso relacionamento com o mundo. O Dr. John Stott diz que João agora se volta de uma descrição da igreja para uma descrição do mundo, a instrução sobre a nossa atitude para com o mundo. Então, se a marca do verdadeiro crente é conhecer a Deus, agora João diz que outra marca é não amar o mundo. Esse é o amor que Deus odeia. Então, Deus tem ódio do pecado. Deus aborrece o pecado. Então o cristão, ele também tem que ter esse entendimento. O cristão tem que aborrecer o que Deus aborrece. Amém, queridos? Amém. E o cristão tem que amar o
porque Deus ama. E muitas vezes o amor e o ódio caminham lado a lado. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Salmo 97, verso 10. Você que ama a Deus, você tem que detestar o mal. Amém? Amém. Você que ama o Senhor, você não pode compactuar com o mal, de maneira nenhuma. Paulo escreve: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Então é isso, essa é a prática do cristão. Ele tem que detestar o mal. Romanos 12, 9. A mesma Bíblia diz que nos ensina a amar a Deus e ao próximo. Capítulo 4, verso 20 e 21. Capítulo 4, versículo 20 e 21. Veja o que João diz. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar o seu irmão, ele é o quê? Ponto final. Amém? Não tem justificativa. Ponto final. Não se discute isso. Se você diz que ama a Deus, mas você odeia o seu irmão, irmão é o próximo, seja lá quem for. Então, no coração do cristão não pode haver espaço para o ódio. Não pode. Isso é Bíblia. E o que o diabo muito faz é isso. Ele tenta colocar no seu coração ressentimento, mágoa, ódio. Porque se assim você se mantiver, você não tem nada com Deus. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então isso é o que? Vida prática. É o exercício da fé. Verso 21. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que é aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Vida cristã não é nada fácil. Não é não. Vida cristã é difícil. Porque a carne, ela milita contra o Espírito. E nós somos inclinados e temos tendência de rejeitar as pessoas e de observar apenas o lado falho da pessoa. Infelizmente, nós somos assim. Muitas vezes a gente deixa de analisar o lado positivo da pessoa e inclinamos a nossa mente para observar aquilo que ele tem que não agrada a você. Todos temos, infelizmente, essa prática. E nós precisamos vencer isso. Nós precisamos vencer. Porque isso é o ensino do Senhor. O Senhor ama a Deus, eu tenho que amar o irmão. E Jesus vai mais além. Ele manda que a gente ame o inimigo. Eita, negócio é difícil. Quando você pensa em algumas pessoas, não vou citar ninguém, um personagem tal lá que está por aí, e você pensa nele, o que é que vem na sua cabeça? Aí você diz, Deus tem misericórdia comigo, porque a minha vontade é outra. Porque na verdade, o Evangelho é isso. Amar o inimigo
amar alguém que fala mal de você, que critica você, que tenta lhe prejudicar, que lhe persegue. Só a ação do Espírito Santo na nossa vida é que nos dá força para ver alguém que você sabe que ele não te ama, que ele é um amigo camuflado, um inimigo camuflado. E é uma luta muito grande. Observem aí. É o amor usando com misericórdia, por ele precisar, você não deixar. É verdade. Não é obrigado você assim, querer conviver junto daquele que você já concorda com você. Agora você vê ele precisando, tem que abrir. Com certeza. O inimigo vier, no momento de precisão, você tem que dar mão a ele. E isso é Bíblia, né? É Bíblia. Opa. Eu vi uma reportagem do ladrão assaltou a mulher, matando ele, ele perdoou, ele matando na faca, ele perdoou. Ali é o Espírito Santo de Deus, né? Ali é uma ação divina. Olha, o diabo, ele tem uma organização de espírito mau trabalhando com ele, influenciando as coisas desse mundo. Vamos lá em Efésios capítulo 2. São os demônios Demônios. Abra sua Bíblia em Efésios, Gálatas, Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11. Abra aí, por favor. Encontraram? Amém. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aquele que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, olha, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo, totalmente à parte do Senhor. No verso 13, ele diz: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ele está falando aqui de gentios e judeus. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Dr. Lloyd Jones diz que a palavra grega cosmos, mundo, tem aqui uma inferência moral profunda. Implica na vida a parte de Deus. E o mundo é qualquer pessoa, relacionamento, estrutura social, circunstâncias ou situação que não foram redimidas pela graça de Deus. O mundo aqui é o mundo, é a sociedade independente de Deus, governo sem a linha do prumo de Deus, é o sistemas econômicos que não têm a soberania de Deus, indústrias, corporações sem interesses pelas pessoas ou pelos propósitos divinos. Esse é o mundo que João está falando aqui, é o mundo da impiedade, um mundo que não tem nada com o Senhor. São as pessoas não salvas. As pessoas não salvas, elas pertencem a esse sistema. Diz a palavra que elas são filhas do mundo maligno. Domingo, a gente continua em nome de Jesus. Irmãos, lembrando que nós estamos bem próximos do aniversário
aniversário da igreja, dia 7 e 8. E eu quero lembrar aos irmãos para que vocês não marquem compromisso nessa data e convidem pessoas. Eu estou me empenhando muito em convidar amigos, vizinhos, familiares, possam vir participar conosco do aniversário da igreja. E estará conosco o pastor Renan Dias, porque ele tem uma palavra muito abençoada da parte do Senhor. Então assuma esse compromisso, e essa semana que vem, a outra, esteja convidando e orando por essas pessoas que você convidou. Amém? Deus abençoe. Meus irmãos, convite para a noite às 19 horas. Vamos continuar na presença do Senhor com o culto solene. Portanto, todos estão convidados para a noite estarmos celebrando o nome do Senhor. Lembrando mais uma vez as mulheres, aguardem para o ensaio com a equipe de música. Vamos ficar em pé e encerrar a bênção pastoral. Deus nos leve em paz.